Olá, boa noite. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Irmão Jacob. Nós vamos ver hoje o capítulo 19. O primeiro item é A Surpresa Sublime, o título. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão, ou seja, no mesmo padrão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera, ou seja, desistiu. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com um infeliz perseguidor me impôs violentamente. Dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso o serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco, entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com um obsessor vulgar aclarara-me a consciência, salientara a ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Então, aqui vemos que Jacob percebe que no plano espiritual há a possibilidade de praticar o bem e pretende dar continuidade à prática da caridade. Seus amigos diziam que ele estava com uma luz ao seu redor, porém Jacob não via essa luminosidade. E pelo que os amigos diziam, ele conclui que se modificou mentalmente. Essa luminosidade é um halo de luz, é uma irradiação de energia do perispírito. Porém, Jacob conclui que precisa trabalhar mais e melhor em prol do bem. Essa luz no entorno de Jacob é denominada de aura. Também pode ser usada a expressão halo energético. É uma atmosfera psíquica. É uma irradiação de energia que varia na cor conforme as condições do pensamento e sentimentos. O perseguidor de Jacó o encontra e ouve muitas referências amargas a respeito dele. O perseguidor de Jacob o encontra e ouve muitas referências amargas a respeito dele, Jacob. Mas achou que seria bom ter essa visão dos espíritos que não gostam ou que não gostavam dele, pois essas colocações o auxilia a se corrigir. Agora vejamos o próximo item, reajustamento. Desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência
atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de mais atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me propósitos e intenções. Antigas faltas de épocas recuadas que eu supunha esquecidas eram trazidas à tona dos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimento não liquidados, tudo, enfim, era resolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material, com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de luta em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas em rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei, desde o primeiro instante, que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Então, vemos aqui que Jacob deu continuidade aos estudos na escola que estava frequentando com outros colegas que viviam na mesma colônia, né, do plano espiritual. E ele mantém os estudos com o objetivo de ampliar mais seus conhecimentos e ficou mais dedicado a se conhecer e quer identificar seus erros, suas dificuldades e quer modificar para não ofender mais quem quer que seja. E para essa redescoberta de si mesmo, procura espíritos com certo grau de dificuldades morais, pois estes não iriam deixar de comentar seus pontos negativos. Jacob quer se fortalecer e vencer suas dificuldades. Há outras maneiras de nos conhecermos. No Livro dos Espíritos, na questão 919.a, Santo Agostinho também encontra um recurso para melhor se conhecer a si mesmo, né? Vou colocar no final da gravação, no final do texto, né? Vejamos agora o próximo item deste capítulo. Vivendo as lições. Por mais de 200 dias consagrava-me à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva dos ensinamentos, junto aos irmãos desventurados, quando, certa noite, de volta ao lar espiritual sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos.
rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara à classe respeitável e satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos errados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Não nos aconselhara o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificara a permuta do bem pelo mal? Não nos pedira Ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Se a previdência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado, no princípio da luta humana, a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu? Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição decorrentes dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria, sem perturbações, os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que se achavam na desventura de ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? É uma pergunta, nesse caso. Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica, com bases menos profundas no sentimento. Intentava, com toda a alma, ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorridos alguns minutos, observei que, ao me contemplarem em oração, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a crivar-me de doestos e zombarias, ou seja, de insultos e zombarias. Quando me detive, na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas de meu próprio ser. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso, a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobrevivera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne?
Então, nesse item, Jacob relata que encontra, por acaso, um grupo de eclesiásticos que o desprezavam. Eles estavam usando capuz, eles os insultavam, eles os insultaram, mas Jacob reconhece que já fizeram algo semelhante a eles, aos padres. Esses padres demonstravam que iriam bater nele, pois demonstravam punhos cerrados e erguidos. Jacob se surpreendeu, mas não mudou sua postura, manteve-se tranquilo. E recordou as lições evangélicas e procura isolar a mente da gritaria infernal e se põe a meditar. Ele fez o que Jesus fazia, orar pelos que perseguem, permutar o mal pelo bem, e Jesus ensina, ajudar os inimigos e amparar os que nos odeiam e nos caluniam. Essas almas certamente precisam de ajuda e piedade, conclui ele. Jacob começa a fazer a prece em pensamento aos que o injuriavam, como recurso de auxílio a eles, e ao perceberem que ele estava em oração, foram embora. Jacob, após a prece, pensa até em conversar com eles, mas percebe agora uma luz roxa e suave estava no entorno dele, ou seja, agora ele mesmo viu sua luz branda, arroxeada e brilhante. Agora ele viu a aura dele, que outros já tinham visto antes. No próximo item é novo despertar. Surpreendido, com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando ao meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu, via ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, refugiei-me de novo na prece em silêncio, quando em meio da massa luminescente lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular-me o coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inolvidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. E Bittencourt diz: Jacob, disse ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo, nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti que compreendeste sem tibieza, ou seja, sem fragilidade, a necessidade de alijar, ou seja, aliviar a carga, os próprios caprichos, alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor lhe favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho e à criatura nova em Cristo se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade radiante, segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa,
Serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. E para finalizar, eu vou ler aqui o texto de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919.a. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E agora a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Os orgulhosos julgam que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os nossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta
possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, de balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Junto é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-nos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. E Kardec faz um comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E assim, nós encerramos as nossas reflexões de hoje e tem mais um item do capítulo que ficará para a próxima semana. Que tenhamos uma boa semana.